Engels. Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Friedrich Engels. Junho de 1886. 3. O efetivo idealismo de Feuerbach vem à luz do dia logo que chegamos à sua filosofia da religião e ética. Ele não quer de modo nenhum abolir a religião, quer aperfeiçoá-la volendem. A própria filosofia deve dissolver-se em religião. Os períodos da humanidade diferenciam-se apenas pelas transformações religiosas. Um movimento histórico só vai até o fundo quando vai até o coração do homem. O coração não é uma forma da religião, de tal modo que ela também devesse estar no coração. É a essência da religião, citado por Stark, p. 168. A religião é, segundo Feuerbach, a relação de sentimento, a relação de coração, entre homem e homem, a qual, até aqui, procurava a sua verdade numa imagem especular fantástica da realidade, na mediação e um ou de muitos deuses, imagens especulares fantásticas de qualidade humanas, mas agora a encontra diretamente e sem mediação no amor entre eu e tu. E, assim, em Feuerbach, o amor sexual torna-se finalmente uma das supremas, se não a forma suprema de exercício da sua nova religião. Ora, tem existido relações de sentimento entre os homens e nomeadamente também entre os dois sexos, desde que há homem. O amor sexual, especialmente, conheceu um desenvolvimento aos Bildung nos últimos 800 anos e conquistou uma posição que, durante este tempo, fizeram dele o eixo obrigatório de toda a poesia. As religiões positivas existentes limitaram-se a dar a mais alta consagração à regulação estatal do amor sexual, isto é, à legislação do casamento, e amanhã podem conjuntamente desaparecer sem que na prática do amor e da amizade se altere o mínimo que seja. De tal modo que a religião cristã tinha, de facto, desaparecido a tal ponto também em França, de 1793 a 1798, que o próprio Napoleão não a pôde introduzir de novo sem resistência e dificuldade. E sem que, contudo, durante esse intervalo, tenha surgido a necessidade de uma substituição no sentido de Feuerbach. Em Feuerbach, o idealismo consiste aqui em que ele não faz simplesmente valer a relação dos homens entre si repousando sobre a inclinação recíproca, o amor sexual, a amizade, a compaixão, a abnegação, ética, tal como são em si mesmos, sem referência a uma religião particular pertencente, também para ele, ao passado, mas afirma que eles só alcançam a sua plena validade quando se lhes dá uma consagração superior sob o nome de religião. O principal, para ele, não é que estas ligações puramente humanas existam, mas que elas sejam apreendidas como a nova, verdadeira, religião. Elas só devem valer em pleno se forem religiosamente seladas. Religião vem de religare e quer originariamente dizer ligação. Por conseguinte, toda ligação de dois homens é uma religião. Semelhantes artifícios etimológicos formam o último expediente da filosofia idealista. O que deve valer é, não o que a palavra significa segundo o desenvolvimento histórico do seu uso real, mas o que deve significar segundo a sua derivação. E, assim, o amor sexual e a ligação sexual são celestializados numa religião, para que a palavra religião, cara à recordação idealista, não desapareça da linguagem. Precisamente assim, falavam, nos anos 40, os reformistas de Paris da orientação de Louis Blanc, os quais, igualmente, só podiam representar Würstel em um homem sem religião como um monstro e nos diziam, donc, l'atheisme qu'est votre religion. 18. Se Feuerbach quer estabelecer a verdadeira religião na base de uma visão da natureza essencialmente materialista, isso quer dizer apenas tanto como que ele quer apreender a química moderna com a verdadeira alquimia. Se a religião pode subsistir sem o seu Deus, então também a alquimia pode sem a sua pedra filosofal. Subsiste, de resto, um vínculo muito estreito entre a alquimia e a religião. A pedra filosofal tem muitas propriedades quase divinas, e os alquimistas egipto-gregos dos primeiros 2 séculos da nossa era meteram as mãozinhas no aperfeiçoamento da doutrina cristã, como os dados fornecidos por Cope e Berthelot o demonstram. Decididamente falsa é a afirmação de Feuerbach, segundo a qual os
períodos da humanidade se diferenciam apenas por transformações religiosas. Grandes pontos de viragem histórica foram acompanhados por transformações religiosas, na medida em que apenas entrem em consideração as 3 religiões mundiais que até agora existiram: budismo, cristianismo, islão. As velhas religiões de tribo de nação, que surgiram naturalmente, não eram propagandistas e perderam todo o poder de resistência logo que a autonomia de tribos e povos foi quebrada. Entre os germanos, bastou mesmo o simples contato com o Império Mundial Romano em declínio e a religião mundial cristã, por ele recentemente adoptada, adequada à sua situação econômica, política e ideal. Só nestas religiões mundiais surgidas mais ou menos artificialmente, nomeadamente, no cristianismo e no islão, verificamos que movimentos históricos mais gerais tomam um caráter religioso e, mesmo no domínio do cristianismo, o caráter religioso limita-se, para revoluções de real significação universal, aos primeiros estádios da luta de emancipação da burguesia, do século XIII ao século XVII, e não se explica, como Feuerbach opina, a partir do coração do homem e da sua necessidade de religião, mas a partir de toda a prévia história medieval, que não conhecia outra forma de ideologia senão, precisamente, a religião e a teologia. Quando, porém, no século XVIII, a burguesia se fortaleceu o suficiente para ter a sua própria ideologia, adequada ao seu ponto de vista de classe, fez, então, a sua grande e definitiva revolução, a francesa, sob o apelo exclusivo a ideias jurídicas e políticas, e só se preocupou com a religião na medida em que ela lhe barrava o caminho, mas guardou-se de pôr uma nova religião no lugar da antiga. É sabido como Robespierre fracassou nisso. A possibilidade de uma sensação puramente humana no comércio com outros homens está-nos hoje em dia já bastante estragada pela sociedade fundada na oposição de classes e na dominação de classe em que temos que nos movimentar. Não temos nenhuma razão para estragarmos ainda nós próprios, celestializando essas sensações numa religião. E, do mesmo modo, o entendimento das grandes lutas de classes históricas é-nos já suficientemente obscurecido pela historiografia corrente, nomeadamente na Alemanha, sem que nós também tenhamos precisão de nulo tornar completamente impossível pela transformação desta história de luta num mero apêndice da história da Igreja. Logo aqui se mostra o quanto nós hoje nos afastamos de Feuerbach. As suas mais belas passagens de celebração desta nova religião do amor já não são mais legíveis hoje. A única religião que Feuerbach seriamente investiga é o cristianismo, a religião mundial do Ocidente, que está fundada no monoteísmo. Ele demonstra que o Deus cristão é apenas o reflexo fantástico, a imagem especular Spiegelbild do homem. Ora, este Deus é ele próprio, porém, o produto de um longo processo de abstração, a quintessência concentrada dos muitos deuses de tribo de nação anteriores. E, de um modo correspondente, o homem cuja imagem a build esse Deus também não é um homem real, mas igualmente a quintessência dos muitos homens reais, o homem abstracto, portanto, ele próprio de novo uma imagem de pensamento Gedankenbild. O mesmo Feuerbach que a cada página prega a sensibilidade, o mergulho no concreto, na realidade, torna-se de uma ponta a outra abstracto assim que começa a falar de um comércio entre os homens mais amplo do que o mero comércio sexual. Este comércio só lhe oferece um lado, a moral. E aqui choca-nos de novo a espantosa pobreza de Feuerbach comparado com Hegel. Hegel, cuja ética ou doutrina da eticidade Sittlichkeit é a filosofia do direito e abrange 1. O direito abstracto, 2. A moralidade e moralitate, 3. A eticidade Sittlichkeit, sob a qual, por sua vez, estão reunidos a família, a sociedade civil, Bürgerliche Gesellschaft, o Estado. Tão idealista é aqui a forma, quanto realista é o conteúdo. Todo o domínio do direito, da economia, da política, está aqui compreendido junto com a moral. Em Feuerbach, precisamente o inverso. Segundo a forma, é realista, ele parte do homem, mas do mundo, onde esse homem vive, não se fala absolutamente nada e, assim, esse homem permanece sempre o mesmo homem abstracto que na filosofia da religião tinha a palavra.
Esse homem, precisamente, não nasceu do corpo da mãe, eclodiu do Deus das religiões monoteístas, por conseguinte, também não vive num mundo real urgido historicamente e historicamente determinado. É certo que em comércio com outros homens, mas esses outros são tão abstratos quanto ele próprio. Na filosofia da religião ainda temos, contudo, o homem e mulher, mas, na ética, também esta última diferença lhes aparece. Sem dúvida que, em Feuerbach, com longos intervalos, obrevêm proposições como: num palácio pensa-se de maneira diferente do que numa cabana, onde, perante a fome, perante a miséria, não tens matéria nenhuma no corpo, também aí não tens na cabeça, nos sentidos e no coração matéria nenhuma para a moral. A política tem de se tornar a nossa religião, etc. Mas Feuerbach não sabe absolutamente o que fazer com estas proposições, permanecem puras maneiras de dizer, e o próprio Stark tem de admitir que a política era para Feuerbach uma fronteira intransponível e que a doutrina da sociedade, a sociologia, era para ele uma terra incógnita. Face a Hegel, aparece igualmente chão no tratamento da oposição de bem e mal. Crê-se que se diz algo de grande, lê-se em Hegel, quando se diz: o homem é por natureza bom, mas esquece-se que se diz algo de ainda maior com as palavras: o homem é por natureza mau. Em Hegel, o mal é a forma em que a força motriz do desenvolvimento histórico se apresenta. E aqui reside, sem dúvida, o duplo sentido de que, por um lado, cada novo progresso aparece necessariamente como um delito contra algo de sagrado, como rebelião contra situações velhas, moribundas, mas sacralizadas pelo hábito, e, por outro lado, o de que, desde o aparecimento das oposições de classes, são, precisamente, as piores paixões dos homens, cupidez e desejo de domínio Herrschaft, que se tornaram alavancas do desenvolvimento histórico, das quais, por exemplo, a história do feudalismo e da burguesia são uma única e contínua prova. Mas, a Feuerbach não ocorre investigar o papel histórico do mal moral. A história é, para ele, em geral, um campo onde não se sente à vontade, incômodo. Mesmo a sua sentença: o homem que originariamente surgiu da natureza era apenas também um puro ser da natureza, não era homem nenhum. O homem é um produto do homem, da cultura, da história. Mesmo esta sentença permanece nele inteiramente infrutuosa. O que Feuerbach nos faz saber acerca da moral não pode, por isso, ser senão extremamente magro. O impulso para a felicidade é inato ao homem e tem de formar, portanto, a base de toda a moral. Mas o impulso para a felicidade experimenta uma dupla correção. Em primeiro lugar, pelas consequências naturais das nossas ações. A bebedeira segue-se à ressaca, aos excessos habituais da doença. Em segundo lugar, pelas suas consequências sociais. Se não respeitamos o mesmo impulso dos outros para a felicidade, eles defendem-se e perturbam o nosso próprio impulso para a felicidade. Segue-se daqui que nós, para satisfazer o nosso impulso, temos de estar em condições de avaliar corretamente as consequências das nossas ações e temos, por outro lado, de fazer valer o igual direito Gleichberechtigung dos outros ao respectivo impulso. Autolimitação racional em relação a nós próprios é amor, sempre de novo amor. No comércio com os outros são, portanto, as regras fundamentais da moral de Feuerbach, das quais todas as outras derivam. E nem as mais espirituosas exposições de Feuerbach, nem os mais fortes elogios de Stark, podem esconder a tenuidade e a chaneza deste par de proposições. O impulso para a felicidade satisfaz-se apenas muito excepcionalmente, e de modo nenhum para benefício próprio e de outras pessoas, pela ocupação de um homem consigo mesmo. Requer, porém, ocupação com o mundo exterior, meios de satisfação, portanto, alimentação, indivíduo do outro sexo, livros, conversação, debates, atividade, objetos para uso e elaboração. A moral de Feuerbach ou pressupõe que estes meios objetos de satisfação estão dados sem mais a todo o homem, ou então dá-lhe apenas boas doutrinas inaplicáveis. Não vale, portanto, um caracol para as pessoas a quem esses meios faltam. E o próprio Feuerbach nos explica isto em palavras secas.
Num palácio pensa-se de maneira diferente do que numa cabana, onde, perante a fome, perante a miséria, não tens matéria nenhuma no corpo, também aí não tens na cabeça, nos sentidos e no coração matéria nenhuma para a moral. Ficarão as coisas algo melhor com o igual direito do impulso dos outros para a felicidade. Feuerbach estabelece esta reivindicação absolutamente, como válida para todos os tempos e circunstâncias. Mas desde quando é que ela vale? Na antiguidade, entre escravos e senhores, na Idade Média, entre servos e barões, tratava-se de igual direito do impulso para a felicidade. O impulso para a felicidade da classe oprimida não era ele sacrificado, sem cerimônia de direito, ao da dominante. Sim, isso também era imoral, dir-se-á, mas agora o igual direito é reconhecido. Reconhecido em palavras, desde que visto que a burguesia, na sua luta contra a feudalidade e no desenvolvimento aos Bildung da produção capitalista, foi obrigada a abolir todos os privilégios de Staatsstandis, isto é, pessoais, e a introduzir o igual direito jurídico da pessoa, primeiro, o de direito privado, depois também, gradualmente, o de direito público. Mas, o impulso para a felicidade não vive senão, em parte mínima, de direitos ideais e, na maior parte, de meios materiais. E a produção capitalista cuida de que a grande maioria das pessoas com igual direito apenas caiba o necessário a uma vida apertada, e, portanto, mal respeita, se é que, em geral, respeita, o igual direito do impulso da maioria para a felicidade melhor do que a escravatura ou a servidão o fizeram. E está ela melhor no que concerne aos meios espirituais da felicidade, aos meios de cultura? Não é o próprio mestre-escola de Sadov uma personagem mítica? Mais ainda. Segundo a teoria moral de Feuerbach, a Bolsa de Valores é o templo supremo da eticidade, pressupondo apenas que se especula sempre corretamente. Quando meu impulso para a felicidade me leva à bolsa e lá eu peso tão corretamente as consequências das minhas ações que elas só me trazem vantagem e nenhum prejuízo, isto é, que eu ganho sempre, o preceito de Feuerbach é cumprido. Por esse facto, eu também não interfiro com igual impulso do outro para a liberdade, pois o outro foi à bolsa de tão livre vontade quanto eu e, ao concluir o negócio de especulação comigo, seguiu tanto seu impulso para a felicidade quanto eu segui o meu. E, se ele perdeu o dinheiro dele, a sua ação prova-se, precisamente por esse facto, como sendo não ética um ciclis, porque mal calculada, e, ao infligir-lhe o castigo merecido, posso mesmo inchar-me orgulhosamente como o moderno Radamanto. O amor domina também na bolsa, na medida em que ele não é mera frase sentimental, pois cada um encontra no outro a satisfação do seu impulso para a felicidade, e é isso mesmo que o amor deve cumprir e como ele na prática atua. E, se eu jogar com correta previsão das consequências das minhas operações, portanto, com sucesso, cumprirei todas as reivindicações mais rigorosas da moral de Feuerbach e tornar-me-ei, ainda por cima, um homem rico. Por outras palavras, a moral de Feuerbach está talhada pela sociedade capitalista odierna, por muito pouco que ele próprio queira ou possa suspeitar. Mas o amor. Sim, o amor é por toda parte e sempre o Deus mágico que, em Feuerbach, deve ajudar a ultrapassar todas as dificuldades da vida prática, e isto numa sociedade que está cindida em classes com interesses diametralmente contrapostos. Com isto, desapareceu, portanto, da sua filosofia o último resto do seu caráter revolucionário, e permanece apenas o velho refrão: amai-vos uns aos outros, caí nos braços uns dos outros, sem diferença de sexo e de Staatsstand, o devaneio da reconciliação universal. Em suma, passa-se com a teoria moral de Feuerbach o mesmo do que com todas as suas predecessoras. Ela está talhada para todos os tempos, para todos os povos, para todas as situações, e, precisamente por isso, ela nunca, nem em parte alguma, é aplicável e permanece, face ao mundo real, tão impotente quanto o imperativo categórico de Kant. Na realidade, cada classe, e mesmo cada profissão, tem a sua própria moral e quebra onde o pode fazer impunemente o amor, que tudo deve unir, vem à luz do dia em guerras, conflitos, processos, querelas domésticas, divórcios e máxima exploração possível de uns pelos outros.
Mas, como foi possível que a poderosa impulsão dada por Feuerbach tenha acabado por ser tão infrutuosa para ele próprio? Simplesmente pelo facto de que Feuerbach não conseguiu encontrar o caminho do reino das abstrações, mortalmente odiadas por ele próprio, para a realidade viva. Ele agarrou-se com força à natureza e ao homem. Mas, natureza e homem permanecem, nele, meras palavras. Nem acerca da natureza real, nem acerca do homem real, ele nos sabe dizer algo de determinado. Só se passa, porém, do homem abstracto de Feuerbach para os homens vivos reais, se os considerar agir na história. E contra isso se levanta Feuerbach, por conseguinte, o ano de 1848, que ele não compreendeu, significou para ele apenas o corte definitivo com o mundo real, o retiro para a solidão. A culpa disto incumbe, uma vez mais, principalmente, às condições alemãs, que o deixaram definhar miseravelmente. Mas o passo que Feuerbach não deu, tinha, todavia, de ser dado. O culto do homem abstracto, que formava o cerne da nova religião de Feuerbach, tinha de ser substituído pela ciência acerca dos homens reais e do seu desenvolvimento histórico. Este desenvolvimento ulterior do ponto de vista de Feuerbach para além de Feuerbach foi inaugurado, em 1845, por Marx na Elige Familie,